É porque essa live vai ser tão bacana, Alfredo, que foi difícil começar. Obrigado pela Aninha aí, pela assistência técnica, viu, Aninha? Tá. Tá meio torto, mas deixa. Pode deixar, não. Não, mas vai dar certo. O importante é que nós começamos, né? Vai ser mais curtinha, mas nós vamos falar muita coisa bacana aqui. Tudo bem com você, Alfredo? Tudo bem, ela tá mexendo na classe. Não faz sumir agora, não. Né? Agora foi. Boa tarde. Você está me ouvindo bem? Não precisa. Não quer aparecer, não? Assistência técnica. Obrigada, Assistência Aninha. técnica, não quer aparecer. Obrigado. Deixa eu te falar, Alfredo. Nós vamos falar então um pouquinho da sua trajetória, né? O Alfredo, que é nosso professor da tarde, professor de educação física, está lá na escola há muitos anos. Né? O professor Alfredo Martins Ricardo, ele é formado em licenciatura em educação física, atua na Prefeitura Municipal de Contagem desde 2005 e no Estado trabalhou de 2005 a 2015. 2015, 10 anos. Tem aí bastante tempo de educação, né? Muita coisa para nos transmitir. Ô, Alfredo, para começar, fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Tá. Na verdade, Giz, começou lá em São Paulo, né? Ela veio se completar aqui em Minas. Mas a minha trajetória se mistura com a minha experiência no Karatê. Eu comecei em 80 no Karatê, com 9 anos, né? E aí, já em 90, eu comecei dando aula de Karatê nas pré-escolas. Aquela coisa de arte marcial para os meninos e uma dança para as meninas, né? E aí foi até 94 que eu entrei na faculdade, e na faculdade, esses 5 anos que eu dei aula em pré-escola, aí na faculdade eu parei com as pré-escolas e continuei com os projetos de extensão à comunidade, né? Aí tinha adolescente tendo aula, pré-adolescentes também, professores tinham aula comigo também, misturava adulto com criança, e foi de 94 a 98, lá em São Paulo. Aí, em 99 a 2004, eu voltei para as pré-escolas, né, lá em Piracicaba, em São Paulo, e aí em 2005 eu já comecei aqui em Contagem, né. Então, essa experiência minha de dar aula, ela se mistura com o Karatê, né? Ela se iniciou com a pré-escola, eu continuei na faculdade com o curso de extensão à comunidade, né? Com a comunidade em volta da faculdade, que vinha ter aula de Karatê, e depois eu voltei às pré-escolas, né? E em 2005 eu comecei aqui em Contagem, lá no Eldorado. Então você não é mineiro, né, Alfredo? Não sou mineiro, nascido e criado no interior de São Paulo, Piracicaba, né? Dizem que Piracicaba é a cidade com mais sotaque caipira, né? De puxar o R. Mas eu desaprendi rapidinho, né? Já não gostava muito, o pessoal pegava muito no pé que eu puxava muito R, falava muito caipira. Aí eu já me policiava, né? De não falar tão caipira, né? Mas aí aqui em Minas o povo é mais solto a linguagem, né? Se misturou um pouquinho, tem né? Um povo, se a Marli estiver assistindo, tem um povo de Itaúna que puxa. De Itaúna, é verdade. Meus primos de Itaúna, eu realmente puxo R. Ô, Alfredo, e por que você escolheu educação e educação física? Foi um desafio, Gi. Porque eu conseguia cativar as crianças com um esporte que relativamente é difícil de... Você trabalhar com crianças de 3 a 6 anos, com um esporte que é cheio de técnica, cheio de terminologia, cheio de detalhes, né? Então, e eu consegui trabalhar isso, né? Na primeira etapa foi de 90 a 94, foram 5 anos, e foram 5 anos assim que eu me identifiquei muito, as crianças se identificaram muito comigo,
eu conseguia passar o karatê de uma maneira bem tranquila. Eu cheguei para o meu mestre, né? Falei, Miguel, como é que eu vou ensinar karatê para eles? Não, Alfredo, você vai lá, começa ensinando cambalhota, e aí vai fluindo o karatê, não se preocupa, né? E da cambalhota fui tendo muitas ideias de atividades, né? Além do karatê, atividades de correr, de pular, de girar, e aí passava o karatê para eles. Então isso me intrigou, né? Se eu conseguir na faculdade ter um pouco mais além dessa facilidade que eu já tive, né? Inicial, sem ter conhecimento teórico nenhum. Quando eu passei, eu prestei educação física para fazer um teste, né? Fiz 6 meses de cursinho e já passei em educação física. E aí, como eu já trabalhava, eu falei, eu vou tentar educação física, ver se eu consigo algum respaldo teórico que venha me ajudar, né? Na experiência que eu estou tendo com a pré-escola, né? Então, eu sabia que escola não é pré-escola, né? Que a educação tem outros desafios, outros problemas, né? E que eu talvez em escola não iria trabalhar diretamente com o karatê, mas eu decidi fazer educação física, continuei os 4 anos para ver se essa experiência com a pré-escola tivesse algum respaldo teórico, né? E teve, né? Mas eu sabia que... Na verdade, foi uma complementação, então, né? Você tinha a prática e foi buscar mais a questão teórica. Escolhi educação física porque eu já atuava, né? Escolhi educação física porque já atuava, né? Já estava conseguindo trabalhar o karatê na pré-escola. E educação, eu sabia que não ia ser tão fácil trabalhar o karatê, né? Fiquei meio com esse... Alfredo, tem muitas mensagens aqui. Tem muitas mensagens de carinho para você. Rebeca está falando, tenho certeza que todos que foram alunos e alunas do professor adoravam a aula com ele. O Gabriel, que é o Gabriel Soares, né, nosso estudante aí, ex-estudante que está sempre com a gente. Alfredo é o melhor. Rebeca, que pena que não tem mais aula de educação física com ele. Então, assim... Estão relembrando aqui, corda eu amava, cambalhota, né? Bacana a gente ver esse retorno do público. Eu trabalhava então, conta cambalhota, pra gente... corda, né, Giz, com os pequenos, e pulo, e giro. Então, assim, eu não consigo... Isso ficou muito marcado a minha experiência, né? Conta pra gente, quando que você iniciou, então, o trabalho no Hilton Rocha? Foi em 2008... fiquei 3 anos, né, no estágio probatório ali no Eldorado, numa escola do Eldorado, e foi um passo um pouco maior que as pernas, porque eu saí da experiência de pré-escola, né, de 99 a 2004, eu voltei às pré-escolas, e daí em 2005 eu já comecei com terceiro ciclo, sextos a nonos, né? Meninos de 11... Não, já caiu no adolescente. Já caí no adolescente. Aí foi assim, para acostumar com ele, né? Se bem que eu tive essa experiência na faculdade, mas com o karatê, né? Como é que eu vou trabalhar? Educação física, né? Tudo que envolve educação física, e sem ter experiência. Então foi meio difícil no começo, né? Fiquei 3 anos ali no Eldorado ali, é uma escola que tem próxima à Praça da CEMIG. É uma comunidade muito legal de se trabalhar, pelos meninos serem aglomerados ali, eles morarem em vilas e todo mundo conhecer todo mundo. Então, assim, eles me ajudavam. Eu sou sincero em falar que muito mais eles me ajudaram do que eu pude passar alguma coisa para eles, né? Mas aí foi fluindo, fui trabalhando a capoeira fluiu.
o futsal, a diretora convidou de fazer um projetinho de ficar depois da escola, né, 2 vezes por semana. Eu ficava, era das 6 às 7, um treininho de futsal com a comunidade. Então, no finalzinho ficou legal, né? Mas aí eu já consegui uma vaga no Hilton Rocha, uma abertura pro... não sei se você vai lembrar, Gi, em 2008, que a prefeitura abriu para P2 trabalhar com primeiro ciclo. Foi. Não era possível que aí, ainda. A gente recebeu 2 professores, né? A gente Sim. só tinha um, né? Só tinha um. Foi mesmo. Ô, Alfredo, e essa experiência toda sua de luta aí anterior ao concurso, né, a se tornar um professor mesmo, fala pra gente, é possível trabalhar a luta na escola? Sim, é possível, desde que o professor tenha a motivação correta, Gi. Aprender uma luta para vencer na luta diária, né? Se o professor... A capoeira tem... todas as artes marciais... Bom, vou falar das que eu conheço. O karatê e a capoeira, eu conheço mais a fundo a história, né? A capoeira tem esse fundo de libertação, né? De vencer os estigmas, de vencer a opressão, vencer a discriminação. Então, se o professor, no mínimo, ele praticou um pouco, ele tem consciência de como surgiu essa arte marcial, então ele não vai passar, por exemplo, com viés de violência a capoeira. Se bem que a capoeira teve uma época, historicamente, que ela teve esse viés de violência, que foi o momento da fuga, o momento que eles tiveram que ser violentos contra o sistema. O karatê também, caminhos de mãos vazias, vem da história da China, uma época que proibiu o uso de armas. Então, já que era proibido o uso de armas, iniciou-se esse sistema de ataque e defesa sem o uso de armas. Aí nasceu o karatê, caminho de mãos vazias, né? O karatê. E então, a princípio, foi um movimento de eles não poderem usar armas e ter que enfrentar, de repente, povos que tinham armas. O karatê surgiu na China quando houve a proibição interna do uso de armas. Só que os outros povos usavam. Então, é mais um movimento de de você lutar com os recursos que você tem para se proteger, né, contra os outros povos que podiam usar armas. Então, na verdade, é um movimento de não violência, é um movimento de é mais de autodefesa, é mais de você saber se defender do que atacar, mas sabe atacar também. Então, se eu, por exemplo, tenho uma proposta de karatê na escola, no mínimo, o professor ele tem que ter essa motivação correta. Eu não digo assim, ele tem que ter participado do karatê, tem que ter chegado numa faixa, né, uma faixa preta, ter praticado alguns anos da arte. Mas, de repente, ele pode até ter praticado, mas não ter a motivação correta, né, Gi? Então, por isso que eu digo, é possível você trabalhar qualquer arte marcial, qualquer luta na escola? Sim. Desde que se o professor tem a motivação correta, até uma roda que ele faça, não precisa nem saber lutar capoeira. Se ele sentar na roda e conversar sobre capoeira e deixar, né, os alunos num ambiente confortável, numa conversa boa, você vai estar ensinando capoeira, né, da maneira correta. Com os recursos, né, que você tem também, né? Sim, tem muito isso, escola pública. E lá no Hilton Rocha, mais precisamente, você tem algum tipo de luta que você trabalhou que foi marcante, assim, que você gostaria de contar pra gente? Sim, Gi, a capoeira, ela é mais próxima das crianças, né? A capoeira, eu fiz 2 anos, né, eu continuei treinando karatê e conheci a galera da capoeira lá em São Paulo, muito legal o povo, comecei a treinar com eles também.
O mestre de capoeira conhecia o meu mestre de karatê, mandava abraço para ele, né, praticamente todo o treino, né? E esses 2 anos de capoeira, eu também continuei nessa época dando aula nas pré-escolas. Então, a proximidade que a capoeira tem, né, com os movimentos de solo, com os movimentos de apoio de mão, equilíbrios, paradas de mão, ela é riquíssima para você trabalhar na pré-escola, a capoeira. O karatê também dá para você trabalhar, mas a capoeira é muito mais, porque ela, por essa variedade de movimentos do solo que o karatê não tem, né? O karatê praticamente não posso dizer com toda certeza que não tem um movimento de solo em que você faça um rolamento, faça um amortecimento de queda. O judô sim trabalha isso, o jiu-jitsu sim, o karatê não. O karatê é só base, só movimentos em pé, não tem uma técnica, um movimento de solo. Já a capoeira podia dizer que é 50-50, 50% em pé com os movimentos nas bases e 50% parada de mão, queda, rolamento. O Alfredo, e por que tem aquela roda nas atividades de capoeira? Tem um significado? Sim, historicamente, né, Gi, eles se reuniam na plantação quando ela estava numa altura já que dava para eles se esconderem, faziam uma lareira, uma roda, capinavam no meio do mato e ali eles não podiam fazer isso na senzala porque as senzalas não eram totalmente fechadas. Quem passava por fora via o que estava acontecendo lá de dentro da senzala. Então eles treinavam capoeira, era no capoeirão mesmo, nesse mato com altura de 1,5 m a 1,80 m, né? Era chamado capoeirão. Então eles faziam uma lareira redonda e assentavam em roda. Nesse primeiro momento, para que os mestres que estavam ensinando os movimentos de ataque e defesa, todos pudessem ver e aprender. A capoeira Angola, que é a capoeira de Angola, como é conhecida, né, por ter vindo de Angola, e a capoeira raiz, né, o estilo, na verdade só existe esse estilo, o regional é uma consequência do estilo Angola, né? Então a capoeira é a capoeira Angola, a capoeira de Angola, né, o país da África. É a base. De onde é a base. E eles ficando em roda, a capoeira Angola foi substituída pela regional, pela competitividade, ela teve que ser mais rápida, com golpes mais violentos. Por que a capoeira Angola era mais lenta, com golpes mais baixos, né? Mais lenta, para que todos pudessem ver como é que era feito o golpe, né? E mais baixa, porque eles não poderiam serem vistos fazendo os movimentos de ataque e defesa. Porque eles cantavam a ladainha para passar a impressão de que eles estavam ali numa roda somente cantando e recordando de coisas do país deles. Mas, na verdade, eles estavam cantando as ladainhas, que eram cantigas do país que eles vieram da África, e junto com a música fazendo os movimentos. Se chegasse alguém de repente e via os dois ali lutando, mas não estavam lutando, estavam cantando e estavam dançando. Mas na verdade estavam aprendendo a fazer os movimentos de ataque e defesa. É muito legal, né? História, amanhã no Dia da Consciência Negra, a gente falar disso é muito bacana, né? E por que eu trabalho na escola? Qualquer coisa que você queira fazer que tenha visibilidade e que todos tenham cumplicidade no que você está fazendo, você faz uma roda, senta no chão, até uma parada de mão, plantar bananeira se torna uma aula, porque todos estão vendo e todos estão sendo desafiados, motivados a fazerem, né?
Então eu uso, E eles praticamente eu adoram. começo a minha aula com a roda, né? Mesmo que seja para Sempre com roda, a explicar. gente sempre. Ô, Alfredo, e nas suas aulas as meninas participam de tudo? Tem aula específica? Como que funciona? Hoje tem, na pré-escola eu tive uma experiência muito grande com ginástica rítmica, com arco, com fita, principalmente com a fita, de ensinar os pré-escolares os movimentos básicos com a GR, com a ginástica rítmica, né? E aí eu transferi essa experiência de anos com a pré-escola. Na verdade, eu não consegui ficar sem trabalhar, no mínimo com a fita, né? Com o arco também. O arco eu acho um pouco mais difícil trabalhar. Mas a fita, ela é mágica. A fita, ela chama a atenção das meninas. Elas sentem que só segurando o Nossa, bastão da elas fita, elas amam. já se tornaram bailarinas. E eu Nossa, falo Alfredo. justamente isso. Quem que é a bailarina agora que vai apresentar, né? E assim, quantas apresentações que a gente já fez na escola, né? As meninas ficavam doidas querendo Sim, participar, que às vezes não dava para colocar todo mundo querendo. Realmente a fita é uma marca sua mesmo, ela é esse mágica. trabalho com as meninas. É. Eu digo que E dois elas instrumentos são amam, né? mágicos na educação física: a corda e a fita. A corda, ela é mágica. A corda, se você souber entrar na, na magia dela, ela encanta não só as crianças, quem está trabalhando com a corda também. É uma coisa que eu, até hoje, anos trabalhando com corda, e cada dia que eu trabalho com a corda parece que é inédito, é algo novo que você Uhum. aprende. A corda E numa engraçado você frase, a falar corda é isso, que mágica. muita gente falando aí, ex-aluno falando da questão da corda, que lembra muito dessa corda, do jeito que você trabalhava. A Gabi, né, a mãe dela é a Fabiana, tá mandando um abraço, tá com muita saudade das aulas de educação física. A Dani, professora, mandou um abraço para você. Ô, Dani, É, abraço. e o Gabriel Soares, que eu acho que é o fã número 1, né, Gabriel? O Gabriel Tá falando que adorava construir as máscaras das festinhas. Nossa, tem muita história, né? Passa um filme assim na cabeça da gente. passa. Quantas atividades, quantas coisas, né? Você sempre contribuindo com os meninos. Fala um pouquinho para a gente da questão da saúde. A aula de educação física contribui para a saúde dos meninos? Só fechando, Gia, a questão da ginástica, é incrível que a GR não existe modalidade masculina, né? Ginástica rítmica masculina, nem a nível de Olimpíadas. E a acrobática, agora, uns anos para cá, que surgiu a modalidade feminina. Então, era duas que não. Só feminina e só masculina, né? A rítmica e a acrobática. Então, eu explico para eles que é só feminino e só masculino, mas não proíbo eles de participar. Até porque os meninos brigam comigo para Também pegar naquele querem. bastão da fita, e as meninas brigam comigo para poder fazer as formações da ginástica acrobática, né? Que precisa ser com colchonete, é mais masculina, tem essa característica histórica masculina, porque sempre exigiu mais força, né? Para fazer as pirâmides, as formações, né? Então tá, Uhum. qual que é a próxima pergunta? A questão da saúde, como que a educação física Sim, aí colabora com a saúde? hoje, deixa eu ver a minha colinha aqui, o que eu vou falar da saúde. Tá. Eu queria falar, tem muitas coisas, até historicamente a educação física ela sofreu influência, né? Na época, depois da educação física militarizada, que sofreu muita influência das forças militares. Não, antes dela sofrer influência das forças militares, ela era conhecida como educação física higienista. Aquela coisa de incluir a educação física na escola para que as pessoas tivessem mais saúde, prezassem pelo menos aprendessem um pouco, pelo menos sobre a higiene do corpo, né? Como se manter saudável através da atividade física, como se higienizar adequadamente, né? Você imagina se a gente fosse reduzir a educação física só nesse viés higienicista, Nossa, vamos dizer, né? não sabia disso, novidade. Sim, historicamente a educação física passou por esses vieses que marcaram a educação física na escola, né?
Mas eu gostaria de falar de duas coisas que eu aprendi na faculdade, que muito me valeram, que até hoje, quem é profissional da área sabe que isso é um ponto assim, até filosófico dos professores, como trabalhar isso também e conscientizar os alunos, a questão do rendimento máximo e do rendimento ótimo. Então, na faculdade, nós aprendemos que o rendimento máximo dos esportes e que o profissional de educação física pode atuar, por exemplo, numa equipe treinando uma equipe de luta, uma equipe de voleibol, uma equipe de futebol, você tem que treinar o seu atleta para o rendimento máximo. O máximo que ele pode render. Vamos pegar os atletas de Olimpíadas, os corredores de maratona, os fundistas, que fica mais fácil de entender. Um corredor de 100 metros rasos, ele tem que treinar até o limite das suas resistências físicas. E chega um momento em que o seu sistema imunológico é afetado de tanto que você se desgasta nos treinos. Então, o rendimento ótimo, o rendimento máximo na faculdade, nós aprendemos, né? Eu não fiz, eu fiz a licenciatura, não fiz o bacharel, né? Não estudei a fundo o treinamento desportivo, mas até para nós da licenciatura ficou muito claro que o rendimento máximo é prejudicial à saúde. O atleta, ele se desgasta demais, ele tem essa fase da vida dele em que realmente ele não tem saúde, ele fica no limite, compromete tanto o desgaste dele que até o sistema imunológico dele fica comprometido, ele não tem tanta resposta, tanta imunidade às enfermidades. E o rendimento ótimo é aquele que nós tentamos conscientizar os nossos alunos, né? Eles elegerem algo que eles gostem de fazer já na infância ou no máximo na pré-adolescência, na adolescência, para eles estarem praticando essa modalidade com prazer o resto da vida deles, né? Eles elegerem um vôlei, uma atividade que eles se identifiquem, para depois estarem fazendo, né? Para terem prazer no que faz e terem saúde, porque se você treinar para o rendimento ótimo, para ter um rendimento ótimo no seu metabolismo, na sua saúde, não buscando os padrões de estéticas ideais, né, Gi? Não estou falando sobre isso. Uhum. Isso é imposto pelo sistema, pela sociedade. Uhum. Mas a pessoa realmente ela ter essa educação física, saber do que ela gosta e como ter um ritmo de treino, como ter uma frequência, né, Gi? Porque até as mulheres sabem muito bem, né, que a caminhada, o regime começa na segunda-feira, né, Gi? É verdade. Só não sabe se continua. O Alfredo, eu vejo assim, né, enquanto pedagoga lá acompanhando você, o Arnaldo, a gente vê que hoje em dia os meninos estão muito ligados na tecnologia e não tem como ser diferente porque é a geração mesmo tecnológica. Mas a educação física dá outras possibilidades para eles. A gente vê que na hora da educação física todo mundo quer participar. Então, não é porque não gosta de atividade física, né? E esse incentivo da escola, ele é fundamental, né? O trabalho de vocês é de um menino aprender ali a regra, a luta, a fita, a ginástica, o que for, e querer praticar. Eu acho isso, assim, fundamental, né? E nesse mundo tão tecnológico... Passar da melhor maneira, mesmo sabendo incentivando, que né? Não são todos que vão gostar de tudo, né? Não são todos que vão gostar da capoeira, não são todos que vão gostar de uma ginástica, de uma corrida, de uma outra atividade, né? Mas o professor tem que passar isso da melhor maneira, né? Eu costumo dizer que a experiência leva a gente a ser mais simples, né? De passar o conteúdo de maneira cada vez mais simples e mais interessante para os alunos, né? Isso, e quem vê, às vezes, nós trabalhando, né, fala, puxa, você só dá aula, que mais que você faz? Ele não sabe o quanto que eu ralei para chegar numa aula boa, que eu estou curtindo, que eu estou gostando de passar, né, para os alunos,
que eu estou sendo correspondido, os alunos estão entendendo a proposta, estão respeitando também, né? E A troca, né? A troca do sim, momento, a troca do interação. momento. E é até um Tem assunto que eu certas queria pessoas te que não perguntar. entendem. Hum, É até um assunto que eu queria te perguntar, porque assim, tem todo um planejamento antes da atividade, né? Como tem o professor sim, de português, matemática, geografia, ciência, que faz o planejamento para aplicar, o professor de educação física também tem o planejamento com o objetivo e o que ele quer alcançar. Né? E eu sim. queria que você falasse com a gente assim, se tem uma sequência de atividade, tem um determinado período, como que é que você elabora essas aulas aí para os meninos? Tem sim, Gi. Eu procuro a, a BNCC, antes da BNCC, a BNCC agora ela colocou, definiu o que o professor de educação física deve trabalhar ou tentar trabalhar durante o ano, né? Que é a ginástica, lutas, jogos, brincadeiras e atividades do atletismo, né? Tem que trabalhar tudo? Não, mas pelo menos você passar algo relacionado ao tema para os seus alunos, né? Até porque se eu não tive nenhuma experiência com luta, por exemplo, eu vou ter mais dificuldade. Mas eu vou estar passando, nem que seja a nível teórico, para eles conhecerem um pouco, né? Eu, por exemplo, trabalho, suspeito de falar que eu trabalho o ano inteiro com os meninos, praticamente, né, de capoeira, né, em vários momentos separados. Eu trabalho muito a capoeira com os meninos, porque eu gosto e tive bastante experiência com capoeira. Mas aí, no atletismo, até separei aqui, Gi, eu trabalho corrida, saltos e giros, né? Tem que trabalhar, até porque a idade que eu prefiro, que eu peguei com vocês aí no Hilton, né, Gi? Primeiro e segundo ano. Uhum. Corrida, saltos e giros eu tenho que trabalhar, eu trabalho demais durante o ano com eles, né? Da ginástica eu já falei, né? É a rítmica, a artística e a acrobática. Das lutas, eu dou praticamente ênfase só na capoeira e quando eu vou para aquela sala do taekwondo lá, como tem o material do taekwondo, eu viro professor de taekwondo lá dentro, né? Fazer o quê? Nunca fiz taekwondo, mas pela experiência com o karatê dá para usar os instrumentos que tem lá, os batedores, o saco de pancada. E aquele espelho maravilhoso e o tatame de borracha, né, gente? Aquela sala é perfeita. Que escola que tem uma sala daquela, né? E você sabe que ela foi Dos jogos de reformada, né? quadra. Novidades do Foi. retorno. Tá Muito bom. linda. Nossa, eu vou amar. Dos jogos de quadra, Gi, eu procuro trabalhar os pré-desportivos do futsal, dos quatro, que praticamente tem que ser trabalhado. Futsal, vôlei, basquete e hand, nessa idade a nível de pré-esportivos. Haja brincadeira, haja atividades relacionadas com esses esportes, né? E pelo menos um deles eu trabalho durante o ano. Improviso Uhum. as cestas mais baixas, a gente amarra naquelas grades da quadra para eles realmente interagirem também com o basquete, né? E os jogos e brincadeiras, que também tem que ser trabalhado nessa... Aliás, eu acho que se o profissional eleger esses anos para trabalhar e não trabalhar com jogos e brincadeiras, é masoquista, né? Sai da escola, está no lugar errado, né? Mas os jogos e as brincadeiras, que trabalham muitos aspectos importantes, e aí, por que jogos e brincadeiras? Eles trabalham muitos aspectos importantes. E a imaginação, que é o principal. Eu vejo assim, a criança é especialista em brinquedo. Ela é especialista em... Nós tivemos a nossa época, a nossa fase, quando fomos crianças. Eu, particularmente, posso dizer que tive infância, né? Brinquei muito na minha infância, de todo tipo de brincadeira. A gente vivia mais na rua do que dentro de casa. Não sei vocês, Gi, Com mas lá em São certeza. Paulo, a gente brincava Chegava em demais. casa com o pé vermelhinho. Sim. E então esse aspecto da imaginação, as minhas brincadeiras, e aliás são as que eles pedem mais para fazer, são as que mais trabalham a imaginação. Por exemplo, eu tenho uma que eu adoro, o Glue de Aranha,
ela não só trabalha a corrida, a perseguição, o pega-pega, que são atividades motoras, e também esse aspecto da ecologia, porque eu conto a história da aranha, eu falo para eles como é que a aranha se alimenta, quantos mosquitos ela come de cada vez, trabalha essa questão da ecologia, né? Desse viés ecológico, mas cada vez que eu brinco de grude de aranha com eles, eu descubro uma coisa nova, porque eles dão tanta asa para a imaginação, e essa atividade abre tanto para a imaginação deles, que cada vez que eu brinco de gruda-aranha com eles, eu realmente descubro algo novo. Que eles falam, nossa, acaba sendo uma troca, né? Você quer ensinar, mas você acaba aprendendo. Esse aspecto da brincadeira eu nunca tinha visto, né? De repente eles trazem o outro carregado, né? É um pega-pega, mas é um pega-pega assim que, como dá muita liberdade para a imaginação, eles transformam essa brincadeira cada vez que eles brincam, né? Muito bom. Uhum. Ô Alfredo, e como você sempre gostou de pegar turmas menores, né, dos menores, que são turmas de alfabetização, você acha que a sua aula, né, a educação física, auxilia no processo de alfabetização? Antes de responder essa pergunta, eu quero agradecer a você, né, Gi? Pouco o pessoal sabe. Quando eu vim, eu conversei com você, eu estava com as turmas maiores, o Arnaldo as menores, falei, Gi, por favor, Gi, me coloca com as turmas menores, que eu amo trabalhar com eles. O Arnaldo também gosta, mas vamos ver se a gente consegue, conversando com ele e tal, né? Foi. O Arnaldo também não teve problema, né? E de uns anos para cá, eu fui pedindo para você me colocar com as turmas menores mesmo, primeiro e segundo anos, né? Primeiros anos, e você me atendeu prontamente, tá, Gi? Isso eu tenho que agradecer, porque você tem essa sensibilidade, ver o perfil do profissional e atender, né, a necessidade, ou até mesmo o pedido, né? E eu tenho muito a agradecer, porque prontamente você até esquematizava os horários para facilitar, né, educação física nos teus primeiros horários. Fantástica a sua colaboração e inclusive nos horários, né, Gi? Com relação... Ô, Alfredo, mas só para, assim... Carregador... Não, mas acho que está carregando. Se a minha filha deve falar que está travando. Se não vai... para mim até que não travou, não. Ixi, é só porque eu falei travou. Tá tranquilo. Ô, Alfredo, mas assim... Oi. É tão bacana quando a gente conhece um professor, né, especialista em educação física, que tem esse dom para trabalhar com os pequenos, porque geralmente o professor de educação física trabalha com meninos maiores, né? Sim. E aí a gente tem esse diferencial do segundo turno, que você e o Arnaldo, assim, se adaptaram muito bem, tanto ele no terceiro, no quarto, né, como você no primeiro e no segundo. Então, a nossa função ali é fazer de tudo para dar certo para o menino, para vocês também, né? Então, não tem que agradecer, não. Mas fala para a gente o que você acha, como que influencia na alfabetização esse trabalho nas aulas de educação física? Hoje, eu procuro trabalhar dois aspectos que eu julgo os mais importantes, que é a lateralidade e o ritmo. A lateralidade, praticamente, o trabalho não passa... não vou mentir também. Se passar 2, 3 semanas, eu já dou uma atividade que vai trabalhar lateralidade. Foi esse ano mesmo, no início do ano, eu peguei acho que um terceiro, quarto ano, e aí dei uma atividade lateralidade e falei, agora eu quero ver quem não sabe ainda o que é mão direita, mão esquerda. E quem não souber, e aí eu dou uma atividade pagando migo, dou um castigozinho, né? Mas naquela mesa naquelas mesas, né, embaixo do pé de jatobá lá, gente, quando eu estou fazendo preparação para alguma atividade, alongando, ou mesmo na roda também eu trabalho muito lateralidade, questão de bem tranquilamente, bem informalmente, e falando, né, agora estamos com a perna direita, e aquela coisa de professor mais perturbando. Deixa eu ver quem está com a perna direita na frente, deixa eu ver. Tá, certo, tal.
Então, assim, por dar um pouco de trabalho, os professores acabam não trabalhando, não ajudando os alunos a fazer essa discriminação, né? Quanto antes ele aprender a saber que ele é destro e qual é a mão direita, melhor, pô. Quantos chegam numa idade adulta, fala, lá na frente você vira à esquerda, né? E está mostrando com a mão direita, né? É verdade. Então, assim, vai tirar a carteira, errou a direita, perdeu a carteira. Foi tirar a carteira, errou porque não virou do lado correto. Então, a lateralidade, quanto antes a criança aprender, não é só questão dela saber que ela é destra ou canhota, que ela tem maior coordenação motora fina com a direita. Né? O que isso a educação física vai ajudar eles? Só ele saber que ele é destro ou ele é canhoto. Mas, Gi, faz parte, você perguntou para o letramento ou para a educação no geral? Na verdade, na alfabetização. Mas aqui, sim. Sabe o que eu acho fundamental? E o que eu acho fundamental, assim, é bom que as famílias estão acompanhando e vão assistir depois a live. A gente teve até uma live com a Kelly, que ela, assim, explicou brilhantemente a questão da alfabetização. E antigamente a gente ia para a turma de alfabetização e ficava passando por cima de risquinho, a gente chamava prontidão e tudo. Hoje em dia, a gente trabalha isso na aula de educação física, com equilíbrio, com coordenação motora fina, grossa, né? A psicomotricidade é toda trabalhada nas aulas, né? E isso aí auxilia muito, igual a Dani está falando, auxilia na direção da escrita, o menino saber o limite, né? Então, assim, isso é fundamental. Antes a gente não tinha, né? No nosso tempo, a gente não tinha essas trocas fora de sala. E aí a gente tinha que fazer aqueles exercícios de prontidão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o menino é trabalhado muito, essa questão de coordenação, né? Para que a professora em sala faça o trabalho lá com o lápis, com a caneta, com o lápis, com o caderno, né? Então, assim, é uma mistura mesmo de áreas trabalhando, na verdade, no mesmo sentido. Para o menino ter equilíbrio, ter coordenação, para ele desenvolver, saber escrever, a orientação da escrita. Então, assim, eu vejo que está tudo relacionado, né? Quando você pede o menino para caminhar em cima da corda, eu vejo muito você fazendo isso. Aquilo ali é equilíbrio, né? O menino tem que ter um equilíbrio, que ele vai precisar disso também lá na hora da alfabetização. Então é muito bacana essa troca. Ô, Alfredo, quais as atividades que você sugere para as famílias incentivarem os filhos, assim, para ter essa atividade física, não deixar só nas tecnologias, né? Tem alguma coisa que você acha que a família pode... Tem. Eu anotei as que eu separei aqui, as que eu trabalhei no site, né, via internet. Amarelinhas, dobraduras, petecas e balões. Se os pais, pelo menos, viabilizaram para os filhos, por exemplo, o giz para fazer a amarelinha, né? Não precisa nem ter separado um tempo, estar ali presente com eles. Mas disponibilizou o giz para ele fazer a amarelinha no chão e deixou também a criança brincar, né? Que às vezes não sei como é que é em casa. O responsável às vezes não é muito fã de brincadeira e também não deixa a criança brincar. Mas então o principal, né, Gi, é viabilizar o acesso deles às brincadeiras em casa, que estão cada vez mais restritas. A gente vê o sufoco que a gente passa para fazer atividade para eles, né? O Davidson, Alfredo, faz a coisa mais movimentada, Alfredo, não vai muito pro letramento, que isso aí nós já estamos trabalhando demais. Meu Deus do céu, como é que eu vou trabalhar? E procura na internet, acha tem uma ideia em cima de um trabalho que já foi feito, né? E a própria peteca, né? Se os pais ajudaram as crianças a construir a peteca, penduraram lá um varal para ele, então já valeu. A criança ela sente muito mais essa participação dos pais, né? Aquela máxima de antigamente, né? De não basta ser pai, tem que participar. Tem que participar, verdade. Né? Hoje parece que ficou bem distante mesmo. São poucos os pais, as mães, né? Que participam, que têm prazer de entrar no universo da criança, no mundo da criança e participar com ela, né?
Essa do balão, gente, que, puxa, quando eu vi vídeos na internet, professores de educação física ensinando os movimentos do vôlei com o balão, pais ajudando a criança a amarrar o varal em casa e brincando com a criança e fazendo um movimento assim como se estivesse jogando, a criança também dando a cortada e pegando. Falei, nossa, gente, genial. Se os pais pelo menos viabilizar isso aí, comprar o balão, arranjar o balão para a criança, já é um presente. A criança vai... Ô, Alfredo, a gente teve famílias que postaram amarelinha africana, né? Que foi um sucesso. Foi. Né, que você e o Arnaldo postaram lá no site. E assim, eu acho que hoje em dia a gente tem que mostrar para os meninos as brincadeiras que a gente fazia na nossa época. Também. Senão essa cultura vai acabar morrendo, né? Do que a gente brincava, a amarelinha, igual tem muita gente falando aqui, falar de amarelinha me traz uma não agarrou, de vida, o Gabriel. Então, assim, deixa eu ler os recadinhos, senão o povo vai brigar comigo. Alfredo, o Gabriel Soares, Alfredo já usou a técnica de brinquedo que atualmente foram extintos. Exemplo, perna de pau, trenzinho humano. Muitos falando, quanta saudade. Daniele falando que as suas aulas auxiliam na direção da escrita. Ilma, da secretaria, Alfredo é pura simpatia, saudades. Então, Obrigado. Assim, é uma mistura, né? As aulas, o grupo da tarde, né? É uma mistura. Eu vejo muitas professoras chegando perto dos professores, trabalha isso assim para mim, que eu estou precisando na minha aula, né? É uma troca muito grande, né? A Dani está falando da questão do elástico. Quanto que a gente brincou de elástico, né? Nem fala, e hoje eu vejo que vocês sempre pedem para a gente comprar elástico para trabalhar com os meninos, e eles precisam conhecer, né? Essa cultura. Ô, Alfredo, você começou a falar das atividades do site. O que você sugere para as famílias na hora de fazer as suas atividades que você tem postado no site, que você tem enviado? O que você acha como que pode ser o acompanhamento assim, deles, né? Isso. Primeiro, a conscientização de que eles têm que, já que não pode sair tanto de casa, então, procurar os espaços dentro de casa que dá para ser feito esses tipos de atividade, né? E, no mínimo, viabilizar. Igual eu acabei de falar, você não tem que, às vezes você não curte estar fazendo aquela atividade, você não precisa brincar com a criança. Mas, pelo menos, e até se a criança está muito tempo só na frente da tela, só como estão, né? Os meninos hoje estão desenfreados, eu vejo aqui em casa, né? Questão de colocar limite, colocar tempo para eles ficar em frente da tela, tempo para eles estudar, tempo para eles brincar. Eu faço a minha caminhada pela manhã. Pela manhã está todo mundo dormindo, porque ficou até tarde da noite em frente da tela. Verdade. Aí meus meninos, não, mas você não faz caminhada com a gente no final da tarde, que a gente tá... Eu falei, mas filha, eu já caminhei de manhã, e se eu for caminhar à tarde, eu vou andar muito e vou ficar... vocês é que precisam caminhar, não vou dar conta. Então, ter essa consciência que eles precisam estar fazendo, se movimentando dentro de casa. Às vezes a gente está procurando variar as atividades toda semana, para que pelo menos eles façam 1, 2 vezes por semana a atividade proposta, né? Essa do balão, é tão gostoso fazer, se você tiver o balão, que você vai brincar um pouco de balão todos os dias, pelo menos aquela meia hora, aquela horinha ali, você vai... E os pais até obrigar, não, o professor pediu para fazer, faz essa atividade, vamos lá, vamos tentar fazer, para você aprender já os movimentos do vôlei, tem um vídeo na internet que mostra os pais brincando, como é que é o movimento de manchete, do levantador do vôlei, como é que faz o movimento do levantamento da bola. Então, já para eles é importante, desde pequenos, eles estarem aprendendo esses movimentos. Então, o balão é didático, ele se movimenta em câmera lenta, você faz um movimento bonitinho. Depois dessa atividade, por isso que a internet está ajudando muita gente agora. Puxa, isso na escola eu trabalhei. Se eu trabalhei acho que uma vez na minha vida. Nunca trabalhei com balão. E o balão ele é muito interessante para
faixa etária, para eles aprenderem os movimentos do vôlei, principalmente. Então, E eles gostam muito. Eu daria essa dica, pelo menos saber aquele futebol das tampinhas, né? Os meninos da minha aula brincam, quando eu ensinei futebol de botão, Não, o das tampinhas, não? Da semana passada, que você trabalha só com 3 tampinhas de refrigerante, Gi, e para fazer o gol sim. Você tem que passar entre as 2 tampinhas e fazendo a triangulação até fazer o gol. Quando eu ensinei isso daí na aula, teve aluno que ficou várias aulas pedindo, não, pega as tampinhas lá, professor, que eu quero brincar, e tinha que fazer num canto da quadra lá, aproveitava que a quadra é bem lisinha naquele canto lá, e eles brincavam. Então, é uma brincadeira. Se o pai a criança nem quis entender direito, você vai falar, não, você vai ler, nós vamos entender e vamos tentar fazer essa brincadeira. Aí pega as tampinhas, faz lá, e a criança, de repente, despertar por aquela... Então, aquilo ali, para ela vai fazer com prazer, não vai precisar nem mandar. Verdade. No outro dia, ela vai arranjar um tempinho lá e vai fazer. E uma coisa simples, né? Uma coisa simples que simples. Qualquer pessoa tem em casa, tampinha. Tem em casa, né? Eu acho, assim, Alfredo, que o que eu gostaria de deixar para as famílias, que todos os professores fazem as atividades com muito carinho. Sim, né? fazem. Então, assim, tanto se eu faço a de português, de matemática, de geografia, história, ciências, né, todas as matérias, eu também devo fazer educação física, porque também não adianta depois eu incentivar, querer que meu filho faça alguma atividade, sair da frente do computador, se eu deixei ele fazer só de algumas matérias, não cobrei também educação física. Né? E a gente vê que tem mãe que posta pra gente os vídeos, manda, né? Marca a gente no Face, no Instagram. A gente fica satisfeito de saber que a gente está contribuindo. E a semana do vídeo também está sendo uma semana muito rica, né? Eu tenho visto que vocês têm colocado vídeos que dá para a família assistir, propor atividades, né? Então, assim, o trabalho está muito bacana. Bom, nós estamos quase terminando. Eu queria que você deixasse um recadinho para os estudantes, primeiro para os estudantes do segundo turno atualmente, que tem um carinho muito grande por você, porque eu tenho ouvido de saudades da aula de educação física, né? A gente entrega atividade, eu e Eliana. Então, deixa esse recadinho para os estudantes, tem estudantes ex-alunos aí também, todo mundo te elogiando muito, da saudade das aulas, né? Deixa um pouquinho, deixa um recado aí para essa turminha que gosta tanto de você. A vida é feita de oportunidades, né? A minha história com o Karatê na pré-escola não era para mim. Começou com o convite do meu mestre para um colega meu que treinava junto comigo, ele chamava André. E o André chegou no final do treino assim, Alfredo, vem cá, Miguel tá falando para eu ir dar aula lá na escolinha que o filho dele tá, mas eu falei que ia pensar, mas na verdade eu não vou querer trabalhar lá. Você não quer ir lá você não quer dar aula lá para não ficar chato para mim e tal? E aquilo para mim foi a oportunidade que apareceu, né? Eu fiquei até meio sem reação com o André, daí falei, não, André, eu vou pensar e vou lá falar. Esse pensar meu não durou 5 minutos, estava falando com o Miguel, né? O Miguel. Você falou com o André de dar aula na escolinha que seu filho está matriculado, né? O interesse dele era que o filho dele tivesse interesse pelo karatê na escolinha. Né? Por que ele queria implantar o karatê naquela escolinha infantil, né? Então, gente, eu queria falar de agarrar as oportunidades. As janelas das oportunidades aparecem para nós, né? Não vou falar a todo instante, mas a todo momento, né? Todos os dias tem uma janela de oportunidade que você pode agarrar e aquilo, de repente, como foi na minha experiência, né? Foi meu futuro profissional. Eu comecei... Tanto é que daí eu perguntei para o Miguel, mas o que eu vou fazer? Eu vou lá na escola, eu estou interessado em dar aula lá, mas o que eu vou ensinar do karatê para crianças de 3 a 6 anos? Não, Fred, você vai lá, começa com cambalhota, né? E essa cambalhota resultou até aqui, né? Eu comecei com cambalhota e foi graças a essa experiência inicial que eu prestei educação física, resolvi cursar educação física e hoje eu posso dizer, Gi, que sou muito feliz, porque eu concilio o útil ao agradável, né? Eu trabalho com o que eu gosto, né?
difícil você ter que trabalhar, né? Então, para os jovens, eu digo o seguinte, jovens, né? Descubra o quanto antes o que você gosta de fazer, concilie o útil ao agradável, né? Hoje tem muitas coisas para serem feitas, né? Online, via internet, sim, mas não são as únicas oportunidades, né? Quanta gente não se... Quantas eu vejo adolescentes, eu tiro pelo meu menino que tem 15 anos, primo dele também que ficou 2 meses aqui em casa nessa pandemia, né? Que tem 14 anos, ele quer ser um... Não é youtuber, não, ele quer ser um... Ele falou, tio, ele até me perguntou assim, você tem conta no Mercado Pago, né? Eu falei, eu tenho. Posso administrar ela para você? Eu falei, não, Daniel, não pode. Ele falou, não, mas... Então, ele quer porque ele quer atuar na área, né? Nem sei como chama isso daí, de você ficar administrando para os outros algo que ele explicou. Eu falei, explica para mim, Daniel, o que é isso daí? Tá, você quer a minha conta no Mercado Pago para quê? Pois é, para eu poder vender um produto que eu sei que está em promoção para uma pessoa que está precisando. Ele explicou lá, eu não entendi direito, mas assim, ele é um mediador da venda. São as profissões que estão surgindo aí, né, nessa pandemia. Mas o pessoal está falando, Alfredo, para você mandar abraço para os ex-alunos também, que está cheio de ex-alunos te assistindo. Ô, gente, eu agradeço demais quem... Eu não pude acompanhar no começo, deu pane. No começo todos, eu não pude acompanhar quem estava entrando, mas os nomes que a Gi falou, agradeço de coração. Realmente, os alunos sabem que eu não decoro o nome, Gi. Eu vejo na rua, eu vejo na escola de novo, eu tenho que perguntar o nome, mas eles sabem que eu jamais vou esquecer do que eu passei com eles, a experiência que eu tive com eles, realmente essa experiência que eles dizem que gostam da minha aula, realmente é uma troca. Eu também gosto muito, me sinto muito realizado em saber que algo que eu passei para eles serviu para eles de alguma maneira, né? Às vezes eu penso que os professores da sua área são meio doidos pela sua área, né? De repente eu quero que todo mundo vire profissional de educação física, mas eu já acostumei com isso, eu não me frustro com isso, né? Mesmo os que não curtem muito a minha aula, que eu estou desde quando eu saí do estado em 2015, até agora eu estou lá no Isabel, né, com o ensino do terceiro e quarto ciclo agora, né? Do sexto aos 9º anos. Então, os meninos e as meninas que não gostam das minhas aulas são declarados, eles não gostam e acabou. Mas até com eles eu estou aprendendo a ter um relacionamento mais tranquilo, aprendendo a lidar com isso, saber que nem todo mundo vai morrer de paixão por educação física, mesmo sendo uma área tão gostosa, né, uma aula, né, tão gostosa de se fazer, a gente prepara com tanto carinho e de repente vem um adolescente que não entendeu a proposta e se recusa a fazer. Então, assim, mandar um abraço para esses, né, que tiveram boas experiências comigo, né, eu vou ter muito prazer de revê-los, né? Vocês sempre aparecem na escola, podem ir, o horário que vocês quiserem. O Alfredo Gabriel falou assim, ó, não se esqueça de mim, Alfredo, eu não me esqueço de você nunca. Gabriel, vou ser sincero, eu não lembro de você, mas... Se você ver a carinha dele, você vai lembrar, com certeza, né, Gabriel? Ô, Alfredo, a gente falta alguns segundinhos aqui para terminar. Eu só gostaria de te agradecer, né, pela parceria, tá sempre junto com a gente lá na direção, né, embarca nos projetos, é o nosso DJ, porque a gente da escola pública a gente não tem condições de colocar, né, é os professores que nos ajudam, então ele tá no som, ele é o DJ, ele toca nas festas. Metido ao DJ, né? Toca nas festas, na partilha, dá um show, gospel. Então, assim, ele sempre está junto com a gente, embarca nas eu não falei nossas... não, mas eu sou músico frustrado também. Não deu certo a banda que eu toquei na minha adolescência. Até hoje eu tento tocar e sai aquilo ali. Mas isso para a escola é ótimo, né? Porque aí ele sempre é o mínimo, tem... né? Que
Lá na escola tem Margot, que tem aquela voz linda, e sempre tem alguma professora, sempre tem alguma professora que entra na onda também, né? Então, assim, agradecer mesmo de todo coração pela sua parceria, pela sua colaboração, tá? E do carinho que você tem com os alunos, que a gente percebe o quanto, né? As pessoas aí já saíram da escola há quantos anos e ainda não lembram. Isso aí a gente leva para a vida toda, né? Então, eu acredito que é uma missão muito abençoada. O que eu disse no convite da live é isso que recompensa, né, a área da educação. Quem tiver que entrar, gente, entre. Ainda está sendo, né, valorizada pelos políticos que têm o mínimo de consciência, né, Gi? De que essa área é a formadora de todas as outras profissões, mas essa questão da recompensa, Gi, né? Todo professor que eu conheço, que gosta do que faz, fala sobre isso, né? Todos os dias é um desafio que você chega no final do dia, você trabalhou 2 turnos, como a maioria dos professores trabalham, você chega às 6 horas na sua casa, cansado, mas você está realmente satisfeito, alegre, né? Com o que deu certo na sua aula, o que não deu, porque aquilo fala diretamente com você, né? Trabalha diretamente na sua pessoa. Né? Então, a educação, gente, pedagogia, qualquer matéria que você queira entrar aí para lecionar, a educação tem esse retorno, né, que é maravilhoso. Todos os professores dizem, né, os que trabalham com seriedade, que gostam do que faz, né, falam realmente desse viés, desse retorno, né, é muito gratificante, né, muito recompensador. Com certeza. E é uma missão e eu acho que o Wilton Rocha tem feito isso muito, né? Muito bem. Não, o Wilton Rocha quantos projetos, o quanto que os professores são unidos nesse trabalho, cada ano sai coisa diferente, se reinventa esse período de pandemia. A gente se reinventou, fez o que pôde para fazer o melhor para o aluno também, né? Então o grupo assim está de parabéns. Né? A gente não, igual a Kelly falou, a gente não pode dizer que conseguiu trabalhar do jeito que trabalhou sozinho o Wilton Rocha, porque o Wilton Rocha realmente é uma escola de formação, né, de formadores. É lógico que o profissional que trabalha lá tem que ter essa abertura, né, Gi? De querer aprender. Com certeza. Teve essa abertura de querer aprender, é impossível você não ter do Wilton Rocha uma boa experiência, completar a sua experiência, né? Muito bom. Verdade. Obrigada, então, Alfredo. Foi um prazer estar com você, tá? Muito obrigada aos professores que participaram, vi vários aí que nos auxiliaram, obrigado por ter aguentado nós falando aqui 1 hora. Dá para ficar mais 1 hora nesse bate-papo, com certeza. Né? Muito obrigada. Eu queria falar que semana que vem tem uma live que continua a questão da entrevista com os ex-diretores, né? A gente já teve a Edirleia, já teve o Lindomar. E agora o nosso atual diretor vai entrevistar a Renata, que também é uma pessoa que tem uma história muito bacana com a comunidade, com a escola. Então, quinta-feira que vem, no mesmo bate-horário, né? Então, obrigada, viu, Alfredo? De carinho. Obrigada para vocês, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau.